Agora vamos para um exemplo. Agora sim, esse exemplo é bem interessante, bastante comum ao dia a dia de vocês. Vão é, é, usar bastante, né? Vão verificar as suas notas no Enem, vão tentar calcular quanto que tirou em cada disciplina, para cada curso, para cada universidade que tem os seus pesos. Vamos dar um exemplo genérico aqui, chutei valores redondos para ficar mais fácil, de 4 alunos A, B, C e D, também genéricos, nas disciplinas, nas áreas de conhecimento do Enem, que são redação, matemática e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Usei uma nomenclatura similar ali apenas para não ficar tão repetitivo igual essa minha fala. Vejamos, analisando brevemente, né, o comportamento de cada aluno. O aluno A teve muito a desejar, digamos assim, né? Ficou com notas baixas ali na maioria delas. Das disciplinas, um pouquinho mais em linguagens, mas nada muito relevante. O aluno B tirou a nota máxima em todas as questões, todas as oportunidades ali, tudo que fosse necessário e possível. O aluno C teve um comportamento também muito a desejar em todas as disciplinas, exceto matemática, que era o que ele gostava, o que ele dominava, o que ele ia bem, tirou 800, foi bem em matemática. E razoável na ciências da natureza, que veremos no exemplo, para engenharia civil também é relevante, que seria física, química, biologia, né? O aluno D já teve notas medianamente boas, né? Então dá para melhorar ainda, não é o indicado, recomendado, desejado, né, para alunos no ensino médio tirarem essas notas, mas analisando os outros concorrentes, exceto o de nota máxima, ele se saiu bem, né? Então é bem possível que ele seja classificado. E além disso, ele tirou 750, sua maior nota em matemática, também foi bemzão nessa. E 700 em ciências da natureza. E agora vamos dar uma analisada na segunda tabela, dos pesos, para se entrar em engenharia civil aqui no TFPR de Guarapuava, que foi onde eu entrei, foi o caminho que eu fiz. Então essas contas eu tive que fazer também. No caso, o sistema do SISU faz automaticamente na hora de escolher o curso, né? Mas a gente já faz previamente para ter noção e ter ideia do que escolher e de como teremos o nosso desempenho. Então, por que os pesos têm divididos por 9 ali? Porque somados os pesos têm que dar 100%, tem que dar um inteiro, conforme vimos na revisão de frações e de porcentagem. 9 por 9 é 1, então eles dividiram os pesos em 2 para redação, 4 para matemática, 1 para linguagens, que entra português, literatura e etc., relacionados à área, ciências da natureza, ciências humanas. Da natureza 2 e humanas 1. E daí quando somamos esses pesos, temos 9 de peso total. Só que a gente não quer que o nosso valor da nossa nota seja maior que 1000, né? Não queremos que tenha 8.700, 7.500, que fica um pouquinho difícil de analisar e comparar. Então a gente divide tudo por 9, que é o mínimo múltiplo comum, digamos assim, o fator comum. Não é MMC, é melhor esquecer esse comentário. Mas é o que sintetiza, o que resume os pesos. E daí sim, daí quando dividirmos por 9, esse 9.000, esse 8.000, 5.000 e pouco, teremos um valor de 0 a 1.000, que seria a nossa análise conforme a nota que a gente tirou já em cada área de conhecimento do Enem, em redação. Bastante atenção, né, que matemática teve bastante peso, né? Peso 4, é muito grande esse peso, equivale a 4 vezes as notas de português, por exemplo, a 4 vezes as notas de humanas, ao dobro da nota de redação, ao dobro da nota de ciências da natureza. Só um detalhe, deixa eu ver aqui, que eu coloquei um link para vocês, né? Opa. Vamos analisar aqui como que funciona o sistema. Vocês estão enxergando bem, né? Imagino. Então aqui é o link que eu coloquei na referência para vocês, dá para vocês fazerem um simulado, um cálculo. E ver, ó, tem aqui as notas de corte, então podemos analisar.
Pro ano passado, no segundo período, na segunda etapa do SISU, as notas em ampla concorrência foi 687 e para as demais subcategorias aqui, né, com o pessoal que tem as cotas, que é o caso de vocês, que terem cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, é um pouquinho mais baixo, 625, 624, com deficiência 481, 423, 642 com renda bruta menor, 675. Enfim, tem vários parâmetros, dá para selecionar aqui os outros Enems para analisar. É com base nesses valores que vocês já projetam se vão entrar na universidade ou não neste curso com o desempenho de vocês. Vejamos os pesos aqui. A prova de redação tem peso 1, né? Eu tinha colocado errado, era isso que eu queria conferir aqui. Então, matemática é peso 4, quer ver, aparece aqui. Para engenharia civil, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Guarapuava. No campus Guarapuava, em Guarapuava. Em breve, eles vão disponibilizar os dados do SISU deste ano, que já teve. Beleza? Esse é um simulador do SISU, bem útil. Acho bem interessante. Quem quiser acompanhar, tem o link da descrição, número 3. Então, aqui só corrigindo, redação tem peso 1. Por isso que é por 9, né? Senão não faria sentido ser por 9, sendo que tinha 10 pesos. Vimos que matemática é muito importante, física, biologia e química também tem um peso grande, e as outras não dá para deixar de lado, né? É necessário ir bem também. Agora vamos transformar as nossas tabelas em matrizes. Então nós tínhamos lá as notas médias as notas de cada aluno em cada disciplina, né, em cada área de conhecimento, e vamos transformar elas em uma matriz das notas, que eu vou simplificar chamando de N 4 por 5, que temos 4 linhas para cada aluno será uma linha, e 5 colunas, onde cada coluna será uma área de conhecimento ou redação. E N por ser de notas, né? Primeira letra das notas. Vejamos que é simplesmente isso, muito simples, né? Então, entre colchetes ou parênteses, nós colocamos apenas os números correspondentes à nossa tabela. 200, 300, 400, 250 e 100 e assim por diante. Ainda no primeiro passo de transformar as tabelas em matrizes, faremos para a segunda tabela, né, a dos pesos. E agora será uma matriz de 5 por 1, 5 linhas por uma coluna. Desculpe, uma matriz coluna, conforme vimos no início. E todos os pesos dela, que estão na única coluna, né, então é uma matriz peso onde a coluna é os pesos, obviamente. As linhas possuem cada área do conhecimento, por isso que temos 5 linhas. Então é o contrário, né? Voltando aqui. Aqui, as áreas de conhecimento ficavam nas colunas, nas matrizes das notas. E já nesta outra matriz, elas ficam nas linhas. Então, somente por isso, somente com esta organização, que os 5 aqui são linhas e aqui são colunas, é que nós conseguiremos fazer a multiplicação dessas matrizes. Porque, conforme vimos, o requisito, a obrigatoriedade para multiplicarmos matrizes é que as linhas da segunda matriz, que a gente vai colocar à direita, a matriz P dos pesos, seja igual à quantidade de colunas da matriz das notas, que a gente vai colocar à esquerda, certo? Fazendo o segundo passo agora, o mais importante, a multiplicação de fato das matrizes. Eu deixei em negrito ali a ordem 5 das colunas da matriz N, das notas, é igual às linhas da matriz P, que é a matriz pesos, que vai pela direita ser multiplicada. E vemos que a matriz resultante M 4 por 1, né, que seria aquela matriz C genérica que a gente estava analisando, ela tem a mesma quantidade de linhas da primeira matriz, que seria a quantidade de alunos, né? Então, se eu tenho 4 alunos com notas diferentes, o meu resultado vai me mostrar uma média, por isso que eu chamei de M, para 4 alunos. Então, ela precisa ter 4 linhas.
e uma única coluna, porque seria o peso, no caso, que é a única coluna da matriz pesos, que vai indicar ser uma média, vai ser um resumo de todas as disciplinas, de todas as áreas de conhecimento na nossa interpretação. Então vejamos bem, os elementos M1, M21, M31 e M41 é o que nós queremos chegar, o objetivo dessa multiplicação, que estão respectivamente nas posições de primeira linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna, terceira linha, primeira coluna, quarta linha, primeira coluna da nossa matriz resultante M4 por 1. Realizando a multiplicação, fazemos aqui passo a passo. 200 por vezes 1 por 9, né? Então, é esse primeiro produto aqui. O termo é N1 por 1, N11, né? Que seria o primeiro elemento da primeira linha, da primeira coluna da matriz das notas, vezes o primeiro elemento da primeira linha, da primeira coluna da matriz dos pesos. Somado a... Então, vamos fazer isso para toda a primeira linha e para toda a primeira coluna. 300 vezes 4 nonos. Então, é o segundo elemento da primeira linha, da matriz N, vezes o segundo elemento da primeira coluna da matriz P, que estamos aqui. E, da mesma forma, temos 400, que é o terceiro elemento da primeira coluna, vezes o 1 nono, que é o terceiro elemento da primeira coluna, da matriz P. 250 vezes 2 nonos, 100 vezes 1 nono. Então, está aqui, 250, 2 nonos, 100, 1 nono. E assim por diante. Segunda linha, todos tiraram 1000, vou pegar esses 1000 e multiplicar pelos nonos daqui, né? Então, dá para analisar bem visualmente, né? Que vai ser essa linha por essa coluna. Então, teremos na segunda posição aqui da matriz resultante. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, todos os elementos, cada elemento da segunda linha da primeira matriz, vezes a primeira coluna dos elementos da segunda matriz. Então, essa segunda matriz aqui, por ela só ter uma coluna, nós sempre vamos multiplicar por todos esses elementos, que é a única coluna que temos. Mas, sempre o produto é somado com cada elemento do respectivo elemento ou entrada da linha analisada, porque essa matriz N tem mais linhas, né? Então, se fosse uma matriz 4 por... desculpe, 1 por 5, né? Que seria apenas uma linha e 5 colunas, eu simplesmente faria uma sequência de multiplicação. Seria esse primeiro por esse segundo, que seria do nosso aluno A, né? Que seria o caso de vocês. Vocês vão fazer as contas aí apenas para um estudante, apenas para vocês. Então, só vão obter um elemento. O resultado vai ser uma matriz quadrada de ordem 1, com apenas um elemento. O aluno A, no caso. Eu coloquei 10 ao cubo aqui apenas para reduzir os dígitos, porque o tamanho, né, da expressão, se colocasse 1000, ia ficar um pouquinho maior aqui. O espaço não iria ficar tão bem, talvez. Agora, já fazemos analogamente, né, para a terceira linha da matriz N, quarta linha da matriz N. Vamos calcular cada linha da nossa matriz resultante aqui conforme nessa soma de produtos. Então, 200 vezes 1 nono dá 200 nonos, 300 vezes 4 nonos dá 1.200 nonos e assim por diante, conforme vemos aqui. Resolvendo toda essa soma de multiplicações, obteremos, ou melhor, resolvendo somente as multiplicações primeiro e dividindo por 9, fica aqui divididos por 9 no denominador, obtemos esses valores. Mais um passo, obtemos esses resultados, após somarmos aqui todos os elementos de cada linha. Temos 2.400 nonos, 9.000 nonos, 4.600 nonos e assim por diante. Então, aqui vem aquele detalhe que eu mencionei antes. Se não dividirmos por 9, em todos os casos, que é a soma dos pesos, nós ficaríamos com esses números que é difícil de analisar, né? O cara tirou 2.400, mas 2.400 de quantos? Que no caso da UTF, Engenharia Civil,
tem 9 pesos, mas tem alguns que vão ter 10 pesos, 5 pesos. Ó, aqueles que são 100 pesos, né? 1 para 1 para 1 para 1, que é a média simples, ele seria o peso 5. Então, eu não conseguiria comparar entre cursos, entre universidades com pesos diferentes, né? Porque, um aluno lá tirou 5.000 e o outro tirou 9.000. Então o que tirou 9.000 vai ser mais? Não, porque ele tirou 1.000 em todas e o outro também tirou 1.000 em todas. Mas conforme os pesos são diferentes, então o cálculo é diferente. Por isso colocamos o 9 aqui, para que agora sim, na tabela dos resultados, ficarmos com a média entre 0 e 1.000. Então o cara que tirou 1.000 em tudo vai ficar com média 1.000 no final, que seria o nosso aluno B. O aluno A vai ficar com 266,6666, né, uma dízima periódica, arredondando para duas casas decimais 67, que não é uma boa nota, não é um resultado muito adequado. Provavelmente, conforme nós vimos, né, nas notas de corte lá, ele não se classificaria para a engenharia civil. Notas de corte, lembrando, acho que eu esqueci de mencionar, é a nota do último colocado aprovado. Então, você precisa tirar no mínimo aquele valor para entrar no curso, para ser aprovado em primeira chamada, né, em primeira instância. Agora, o aluno C, que nós analisamos lá, que era um aluno mediano, né, e tal, tirou 511. Foi razoável, né? Ele tinha focado bastante em matemática, tirou 800 em matemática. O resto das notas, tudo 400 ou menos, então a média dele subiu bem mais do que a média simples, por causa do peso de matemática. Então, esse aluno C aqui, ele também não passaria, né, aquelas notas de corte ali, se fosse estudante de escola particular ou de escola pública, simplesmente, né, sem entrar nas cotas de deficiência, negros, etc. Que lá era 600 e pouco todas, nesses casos. Mas ele melhorou muito bem a nota. Então, é simplesmente para mostrar a importância da matemática neste caso, né, em engenharia civil da UTF. E também tem vários outros nas UTFs ou outras universidades em cursos de engenharia que prezam por determinada disciplina. Então, os pesos são muito importantes aqui. Ele foi super bem na matéria que mais importava. Então, a nota dele subiu muito com relação às notas que deixaram muito a desejar também das outras disciplinas. Mas talvez não seja o suficiente. Por isso que eu falei também que é importante você levar em consideração as outras disciplinas. Porque você ir muito mal nelas vai puxar a tua nota para baixo e vai ficar fora da nota de corte. Analisando o aluno D, que é aquele aluno que tinha ido razoavelmente bem em todas as disciplinas, né? Teve uma constância ali, em média 600 em várias, e ido um pouquinho melhor em matemática, 750, um pouquinho melhor em ciências da natureza, com 700, a nota dele ficou ali com 644, que já é suficiente para passar nas notas de corte de muitas dos cursos que tem por aí, inclusive engenharia civil. Então vejamos, vamos analisar de novo esse aluno D aqui. Ele tirou 600 em redação, em português, em história, geografia, filosofia. E que é uma nota mediana, né? Razoável ali, dá para melhorar ainda. E 750, que não é um notão, né? Não é 800, não é 1.000, mas é uma nota boa em matemática. E uma outra nota boa também, que dá para melhorar ainda, mas 700 vale a pena, em ciências da natureza. Então eu diria para se espelharem nesse aluno D aqui. Quer dizer, se espelha no aluno B, né? Obviamente. Mas analisando esse aluno D, é possível sim vocês entrarem em engenharia civil no TFPR e em qualquer outro curso, exceto medicina, né? Ou um outro que tem uma concorrência absurda e notas bem grandes, se tirar notas razoavelmente boas em todas as disciplinas e um pouquinho melhor nas que têm o peso mais necessário. Então já analisem o sonho de vocês, qual curso que vocês têm interesse, a universidade, e conforme esse exemplo, vemos que se você for bem, razoavelmente bem em todas as disciplinas, e um pouquinho melhor, né, se dedicar àquela parte que você deu um extra ali, um plus nos estudos, conseguiu dar uma nota acima da média em nas áreas de conhecimento que mais importam, eles vão conseguir passar no vestibular em primeira chamada. E, com os 644 aqui, que era praticamente acima da nota de corte de todos
as notas que a gente analisou do SISU passado, das cotas, né? Sem cotas era 687, se não me engano. Um pouquinho mais, já passava também concorrendo com pessoas de colégio particular, né? Então, é possível. E aqui, com esse sisteminha, esse exemplo de matrizes multiplicando para lá e para cá, é possível vocês ficarem brincando, igual tem no próprio simulador ali, que já automatiza esses cálculos, com vários valores. Então, se alguém já fez Enem, já pode jogar lá os valores que tentou, as notas que obteve e ver o que resultaria. E também pode ver os objetivos, né? Ah, eu não me garanto nessa, eu acho que eu vou melhor naquela. Então, se eu tirar isso, se eu tirar aquilo, o que acontece? E assim vai nessa brincadeira, manipulando matrizes, vão aprendendo um pouco mais da nossa parte de matemática, que vai ser essencial também para o próprio Enem, e também vão se divertindo, vão se preparando mais para esse momento tão aguardado na vida de todos que fazem o Enem.